Eu vou bater outra vez aqui em várias questões. Eu não consigo compreender, nem eu, nem os odivelenses, muitos deles, eu não digo que são todos, como é evidente, mas num território com 26,6 km², segundo creio, que se percorre em 15 minutos, de lado a lado, porque é que são necessários 7 viaturas individuais para os senhores vereadores? Porque é que são necessários carros com a potência de 220 cavalos? Porque é que tem que ter bancos aquecidos num território tão pequeno? E porque é que tem que ter vidros traseiros escurecidos? É uma coisa que, a mim não faz qualquer sentido. Depois também gostava de fazer uma pergunta, e esta tem que ter uma resposta, Sr. Presidente. Se as viaturas continuam ao serviço dos vereadores e do Presidente 24 horas por dia, incluindo as deslocações, portanto, casa, local de trabalho e deslocações para o almoço. Isso é preciso ser clarificado, porque o regulamento, como sabe, o regulamento diz que as viaturas, os veículos municipais não podem ser utilizados para fins particulares. E é manifestamente um cidadão comum, aquilo a que os juristas chamam o bom pai de família, não é? Um cidadão médio, falando normalmente, o cidadão médio não consegue compreender que no regulamento diz que as viaturas são utilizadas, não podem ser utilizadas para fins particulares, mas depois os senhores vereadores e o Presidente da Câmara, segundo creio, se não for assim, peço desculpa, mas segundo creio, utilizam as viaturas 24 horas por dia, estão sempre em serviço, 7 dias por semana, incluindo a hora de almoço. Isto parece-me que o regulamento está aqui para enganar as pessoas. Ou a alteração do regulamento não pode ser assim, porque o cidadão comum não compreende isto. Eu não estou a dizer que não utilizem as viaturas, estou a dizer, adaptem ao regulamento à situação. Isso é um aspecto. Depois, é preciso também porque tem que haver utilização privada da viatura. É impossível estarem as 24 horas em serviço. É preciso que a questão fiscal esteja acautelada, Sr. Presidente. Essa parte constitui rendimento, está sujeito à tributação fiscal em sede de IRS. Isso é clarinho, 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 clarinho. Depois há outra, e isso também, na reunião anterior, não houve uma resposta clara a esse problema. Depois há uma outra questão, Sr. Presidente. Porquê é que as viaturas não estão identificadas como património municipal? Eu digo isto porque nós no nosso programa eleitoral tínhamos dito que as viaturas, quando os vereadores utilizassem uma viatura em serviço, as viaturas tinham que estar identificadas para as pessoas saberem. Não estamos a pedir nada que não quiséssemos para nós próprios. É preciso que isso fique claro, não é só pelo facto de estarmos na oposição que estamos a defender este ponto de vista. E já agora, gostava também de perguntar ao Sr. Presidente se pondera ou não a alteração do regulamento. Sr. Presidente, agradeço o envio do parecer, mas complementarmente, nós também vamos participar desta situação, a Autoridade Tributária e Aduaneira, vamos fazê-lo nos próximos tempos, à Inspeção-Geral de Finanças e ao Tribunal de Contas, para que não haja qualquer dúvida sobre isso. Eu acho que o Sr. Presidente tem toda a razão em querer um escrutínio, nós também, e, portanto, vamos propor que estas entidades se pronunciem sobre esta situação. Depois, relativamente às viaturas vandalizadas, eu sei que a Câmara tem viaturas identificadas como património municipal, diz Câmara Municipal de Odivelas. Então, porque é que essas viaturas não aparecem vandalizadas com frequência? Só apareciam determinado tipo de viaturas?
Isso parece-me um argumento um bocadinho falacioso, se me permite a expressão, para essa situação. Depois, relativamente à dignidade que o Sr. Presidente refere, eu devo dizer que a dignidade não é por aí que se afere. A dignidade afere-se pela forma como os mandatos são exercidos e a dignidade das pessoas que utilizam os metros, as várias redes de metro, e que agora até vão ter que fazer transbordo a partir de março. Essas pessoas não perdem a dignidade por facto de utilizarem transportes públicos ou por facto de utilizarem até as suas viaturas particulares. Eu devo dizer que utilizei abundantemente, numa parte da minha vida, transportes públicos. Eu era um frequentador assíduo de transportes públicos, Canessas-Lisboa, Lisboa-Canessas, aquilo era sistemático, várias vezes, até às vezes ao dia, e, portanto, eu nunca perdi a dignidade. E também fui autarca, nessa época, fui autarca pelo partido que representava o pensamento de Sá Carneiro na altura, e fui na freguesia de Canessas, e, portanto, nunca perdi a dignidade por isso. Sr. Presidente, eu acho que há aqui valores completamente invertidos. Perfeitamente, eu próprio, na minha vida profissional, sobre esta mesma matéria, pedi 2 ou 3 pareceres fiscais, e sei muito bem, conheço muito bem a matéria. Mas, de qualquer maneira, declaração de voto. O Chega vota contra o aluguer operacional de 7 viaturas para o Executivo Municipal pelo período de 48 meses e com um custo final de cerca de 206 mil euros. O valor inicialmente previsto, de 254 mil euros, foi reduzido, mas uma despesa não se torna adequada apenas porque ficou menos cara. Continua por demonstrar as vantagens desta opção relativamente ao leasing ou à aquisição direta das viaturas. Também são difíceis de justificar as características escolhidas: viatura com cerca de 220 cavalos de potência, bancos aquecidos e vidros traseiros escurecidos. Eu gostava que houvesse Peço silêncio. desculpa, eu não senti assim tanto barulho, mas peço que façam silêncio para ouvirmos o vereador. Obrigado. Ou então eu peço para ler a declaração de voto noutra altura. Não, se puder leia, continuar. vereador, claro, peço silêncio. Claro. O Concelho de Odivelas tem apenas 26,5 km². Não estamos a administrar um território com grandes distâncias ou estradas de montanha. Que necessidades de serviço justificam viaturas com esta potência e este nível de equipamento, nomeadamente vidros traseiros escurecidos? Mobilidade institucional, sim. Ostentação paga pelos contribuintes, não. Mais grave é o facto de estas viaturas permanecerem na posse dos respectivos titulares 24 horas por dia, com exceção, presume-se, dos períodos de férias, sendo utilizadas nas deslocações entre a residência e a Câmara e também durante a hora de almoço. Durante a hora de almoço, devo dizer ao Sr. Presidente que há pareceres de algumas CCDRs que dizem que é utilização privada da viatura. Devo-lhe dizer isso, de qualquer maneira. Mas, enfim, é uma à parte. O regulamento de utilização e cedência de viaturas municipais é claro. Os veículos municipais não podem ser utilizados para fins particulares. A possibilidade de os eleitos circularem fora do horário normal não constitui um cheque em branco para transformar uma viatura municipal num automóvel de uso pessoal. Não afirmamos que todas as deslocações à hora de almoço sejam particulares. Pode existir um almoço de trabalho ou uma diligência institucional, mas é difícil aceitar que todas as deslocações diárias entre a residência e a Câmara, ou realizadas durante a pausa para o almoço, correspondam invariavelmente a razões de serviço. Se a utilização é exclusivamente institucional, a Câmara deverá demonstrá-lo através dos boletins diários de serviço e dos restantes registros existentes, com a indicação dos destinos, horários, quilómetros percorridos, abastecimentos, portagens e fundamento de cada deslocação.
É que se houver uma auditoria, às tantas, estas situações têm que aparecer, não é? Estas viaturas também não estão identificadas como património municipal. Embora o regulamento excepcione as viaturas de representação dessa obrigação, consideramos que um automóvel pago pelos contribuintes deve estar claramente identificado. A transparência não diminui a dignidade do cargo, reforça-a. Existem igualmente questões fiscais por esclarecer. Quando uma viatura paga pelo município fica permanentemente atribuída a um titular e é utilizada nas deslocações entre a residência e o local de trabalho, importa apurar se existe uma vantagem económica sujeita ao correspondente tratamento fiscal. A Câmara não pode criar uma terceira categoria, utilização particular quando convém ao beneficiário, mas utilização de serviço quando chega o momento de prestar contas ou pagar impostos. Participaremos, como já informei, por isso, estes factos à Autoridade Tributária e Aduaneira, à Inspeção-Geral de Finanças e ao Tribunal de Contas, para que estas entidades avaliem o enquadramento fiscal, o cumprimento do regulamento e a correta utilização dos recursos públicos. Esta despesa é ainda mais difícil de aceitar quando querem amputar a linha amarela e a linha violeta continua uma miragem. Para os munícipes, oferecem transbordos, atrasos, sobrelotação e promessas. Para o Executivo Municipal, garantem 220 cavalos, bancos aquecidos, vidros escurecidos e uma viatura permanentemente à disposição. Nos Países Baixos, estão a brincar aqui, Sr. Presidente, eu quero dignidade... Termina lá. Desculpa, é que é normal, quando nós estamos a ler declarações de voto que são incómodas, aparece muito ruído não é na nada sala. incómodo o que Mas isto Sr. Presidente pode não ser que é um democrata. Há um não democrata. Mas não é incómodo, mas pode continuar. Se eu puder? Claro que sim. E se alguém quiser pedir, façam um favor, mas jamais agora. Nos Países Baixos e na Dinamarca, eu vou repetir que é para toda a gente ouvir, era uma tentativa de não se ouvir. Nos Países Baixos e na Dinamarca, eu sou muito diplomata, mas às vezes perco as estribeiras também quando as pessoas abusam. Peço que seja muito bem. concluído. Nos Países Baixos e na Dinamarca, primeiros-ministros e deputados deslocam-se de bicicleta. No Reino Unido, responsáveis políticos utilizam regularmente transportes públicos. Nenhum deles perdeu dignidade por isso. Talvez os transportes públicos portugueses continuem a prestar um serviço insuficiente porque muitos dos responsáveis políticos não dependem deles. Essa é que é a verdade. Quem não espera pelo autocarro, não viaja numa carruagem sobrelotada e não faz transbordos, dificilmente sente urgência em resolver estes problemas. Os carros não são dos eleitos, são dos contribuintes. Por razões de proporcionalidade, transparência, responsabilidade fiscal e respeito pelo dinheiro público, o Chega votou contra.